As risadas ecoavam pela rua estreita, cercada de casas simples, algumas ainda sem reboco. Seu Zé escutava tudo, respirava fundo e seguia o ritmo, como se a vassoura fosse extensão do próprio coração. Não respondia, não xingava, só murmurava baixinho. Quem limpa por fora, Deus limpa por dentro. Mas por dentro sentia o peso de ser tratado como se o seu trabalho não valesse nada. Na frente de uma das casas, uma moradora jovem fechou o portão com força, reclamando: "Varre direito aí, que essa lama gruda tudo no meu chinelo depois. Nem para fazer esse serviço direito serve." Ele olhou para o chão, ajeitou a pá e respondeu com humildade: "Tô fazendo o melhor que posso, dona. A rua é de todos nós." Mais tarde, quando parou 1 minuto para beber água de uma garrafinha amassada, os mesmos rapazes voltaram a rir. Um deles puxou o celular e começou a filmar, imitando o jeito dele andar curvado, como se fosse motivo de entretenimento. Postaram o vídeo com legenda de deboche em rede social e em poucas horas metade da cidade tinha visto e rido também. Chamaram de o Rei da Poeira, o Gari da Rua de Terra, como se aquilo fosse uma piada pronta. Ninguém ali se dava conta de que aquele homem, que varria a sujeira deles todos os dias, conhecia como ninguém cada bueiro entupido, cada buraco escondido, cada desvio de água naquela rua de terra. E que, quando o céu escurecesse de verdade e a chuva que todos pediam chegasse pesada, seria justamente o conhecimento simples desse gari humilhado que ia decidir quem ficaria em segurança e quem veria a água levar casa, móveis e orgulho embora. Naquele pedaço de chão que tanta gente tratava com descaso, a vida estava prestes a mostrar que respeito não nasce de título, mas da atitude de quem cuida do lugar onde todo mundo pisa. Seu Zé não tinha estudo alto, mas tinha uma sabedoria que não cabia em caderno nenhum. Viera da roça ainda moço, depois que a seca levou quase tudo que a família tinha. Na juventude trabalhou de boia fria, carregou saco em armazém, fez bico de servente de pedreiro. Quando conseguiu o emprego de gari na prefeitura de São Miguel do Vale, comemorou como se tivesse passado em concurso grande. "Agora tenho carteira assinada, posso garantir o feijão de casa sem pedir favor", dizia orgulhoso para Dona Lourdes, sua esposa de fé, que vendia bolo e pão de queijo na porta de casa. Juntos, criaram 2 filhos, um que seguiu para a cidade grande em busca de trabalho e outro que ainda estudava na escola do bairro. Apesar do serviço pesado, seu Zé nunca faltava. Sabia de cor o caminho das enxurradas, onde a água represava, quais bueiros viviam entupidos, não porque alguém tivesse ensinado em treinamento bonito, mas porque ele observava tudo. "A rua fala com a gente, é só prestar atenção", repetia. Quando chovia fraco, era ele quem ficava de olho nos cantos onde formava poça, anotando mentalmente o que precisava ser desobstruído antes da próxima temporada de chuva forte. Mas quase ninguém via esse cuidado. Para muitos, ele era só o gari da rua de terra, uma figura constante que fazia parte da paisagem como poste e fio. Os meninos que riam dele na esquina tinham outra história. Gostavam de passar o dia sentados no muro, mexendo no celular, falando alto, reclamando da vida e zombando de quem estava trabalhando. Um deles, Júnior, era conhecido por gravar vídeos de tudo para postar na internet, sempre fazendo graça da desgraça alheia. O vídeo de seu Zé varrendo a rua circulou rápido. Em grupo de mensagens, vizinhos mandavam o link com risadinhas. Poucos pararam para pensar que estavam rindo de alguém que limpava a sujeira que eles próprios deixavam. Mas nem todo mundo concordava com aquela chacota. Dona Cida, moradora antiga da rua, vivia defendendo o gari. "Vocês têm é que agradecer esse homem. Se não fosse ele, essa lama já tinha engolido metade dessas casas", falava na janela para quem quisesse ouvir. A filha dela, Luana, sempre levava um copo de café para seu Zé no meio da manhã. "O senhor é forte, seu Zé. Não liga para esse povo bobo, não",
dizia, tentando aliviar o peso das humilhações. Ele respondia com um sorriso meio cansado. A gente não escolhe a boca de quem fala, minha filha, mas escolhe o que deixa entrar no coração. E você já viu alguém rir de gari, faxineiro, porteiro, como se o trabalho dessas pessoas fosse menor? Ou talvez já tenha sentido isso na pele, de ver gente zombando de quem está ralando cedo, enquanto outros só apontam o dedo. Se já passou por algo assim, ou conhece alguém que viveu isso, me conta nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo essa história e se inscreve no canal Histórias que Tocam o Brasil, porque é aqui que a voz de quem é invisível ganha lugar. Naquele ano, a previsão era de chuva forte, depois de muito tempo de seca. A cidade inteira pedia por água, mas pouca gente pensava no que aconteceria quando ela viesse de uma vez só sobre tanta rua mal cuidada. Só quem andava cedo, com a vassoura na mão, prestando atenção em cada buraco, era capaz de imaginar. Seu Zé sabia que se a prefeitura não fizesse algo a tempo, a rua de terra que todos chamavam de Fundão viraria um rio de lama. Pediu para falar com o encarregado, avisou dos bueiros entupidos, dos barrancos moles, mas ouviu um "depois a gente vê" e ficou por isso mesmo. Ele voltou para sua rotina de varrer, rezando baixinho para que Deus segurasse o céu até o povo se preparar. Mas o céu não lê protocolo de prefeitura, e quando resolveu abrir de verdade, ninguém mais riria do homem de chapéu de palha e uniforme laranja. O primeiro sinal de que as coisas iam mudar veio numa tarde abafada de novembro. O vento, que até então só levantava poeira, começou a trazer um cheiro diferente, de terra molhada vindo de longe. O céu, que vivia claro demais, escureceu num tom chumbo que fazia as galinhas se recolherem mais cedo. Dona Lourdes olhou pela janela e murmurou: "Hoje vem chuva grossa, Zé." Ele assentiu, ajeitou o boné e pensou imediatamente na rua de terra. Na manhã daquele mesmo dia, tinha visto lixo acumulado perto de um bueiro, galhos que desciam da encosta e entupiam o caminho da água. Se essa água descer com força, ela não vai achar saída, vai entrar nas casas, comentou com o colega de equipe. Mas, como sempre, ninguém quis ouvir demais. "Relaxa, Zé, é só uma chuvinha, o povo tá precisando", respondeu o encarregado, mais preocupado em bater ponto do que em andar pela rua. Do outro lado da cidade, os meninos da esquina comemoravam. "Finalmente uma coisa para postar que não seja poeira", riu Júnior, mirando o celular para o céu escuro. Eles marcavam o encontro justamente na rua de terra, rindo da possibilidade de lama e achando que aquilo seria só diversão. "Quero ver o gari dançando no barro agora", debochou um deles. A chuva chegou primeiro como garoa grossa, daquelas que enganam. Em pouco tempo virou cortina. Gotas grossas batiam no telhado de zinco da casa de seu Zé como pedrinhas. Ele, que já estava em casa naquele fim de expediente, não conseguiu ficar parado. Abriu a porta, viu a água começar a descer pela rua e falou para Dona Lourdes: "Vou ali dar uma olhada na rua. Qualquer coisa eu volto rápido." Ela, acostumada com a preocupação dele, só pediu: "Vai com Deus, homem." Quando seu Zé chegou na esquina, já viu o problema se formando. A água vinha vermelha do barranco, carregando terra, pedaços de lixo, garrafa, plástico. O primeiro bueiro que deveria receber essa água estava quase todo coberto de sacos e folhas. Ele correu, meteu a mão naquele amontoado de sujeira sem pensar em nojo, puxando o que conseguia. A cada saco que tirava, a água dava um pequeno suspiro de alívio, mas logo outro bolo de lixo vinha descendo. Os meninos da esquina, protegidos sob a marquise de um bar, filmavam tudo. "Olha lá, o herói da enxurrada!" gritava Júnior rindo. "Sai da chuva, seu Zé, deixa isso pra lá!" zombou o outro. "A prefeitura que se vire." Ele, sem desviar os olhos do fluxo da água, respondeu alto para ser ouvido mesmo com o barulho da chuva: "Eu moro aqui também, meu filho.
Se eu deixar para lá, essa lama entra na casa de vocês e na minha. Enquanto tentava desobstruir o bueiro, viu que a água já começava a invadir o quintal de Dona Cida. A senhora, desesperada, tentava erguer móveis sozinha. Seu Zé correu até lá, ajudou a subir sofá, geladeira e voltou para a rua. A água agora estava na altura do tornozelo e subindo rápido. A cidade tinha um córrego mais abaixo e ele sabia que, se a água rompesse ali, o volume subiria ainda mais. Foi nessa hora que percebeu algo pior. Uma criança pequena, filha de uma das vizinhas, brincava perto da sarjeta com um barquinho de plástico, sem que a mãe tivesse visto. Uma correnteza mais forte puxou o brinquedo, e a menina, num reflexo infantil, correu atrás, escorregando na lama. Em segundos, o corpo miúdo foi arrastado em direção ao trecho onde a rua fazia curva e a água se acumulava mais fundo. Os gritos ecoaram. "A menina! Pega a menina!" Os rapazes da esquina congelaram, celular na mão, riso preso na garganta. Ninguém sabia para onde correr. A mãe caiu de joelhos, em choque. Seu Zé, sem pensar duas vezes, largou a pá e se jogou na água barrenta, sentindo o corpo ser empurrado pela força da enxurrada. Com dificuldade, enfiou o pé num buraco conhecido da rua, onde sempre prendia a vassoura para descansar, e usou aquilo como apoio. Esticou o braço o máximo que pôde. Sentiu só barro e água. Na segunda tentativa, a mão encontrou o bracinho da menina. Puxou com força, quase perdendo o equilíbrio. A correnteza batia na cintura, fria, carregando lixo, pedra, o que viesse. Segurando a criança junto ao peito, voltou cambaleando até a parte mais alta da calçada, ajudado por dois homens que, só então, tinham corrido para perto. A mãe agarrou a filha, chorando sem controle, enquanto a menina tossia água e barro. E pela primeira vez, os que riam calaram a boca, encarando o gari encharcado, coberto de lama, peito arfando, mas olhos firmes. Aquele que eles chamavam de Rei da Poeira acabava de enfrentar sozinho a fúria da água que ninguém respeitou. E a enchente, que ainda estava só começando, mostraria em poucos minutos que só uma pessoa ali sabia de verdade como segurar aquela rua de pé. Depois de salvar a menina, seu Zé não teve tempo nem de respirar direito. A chuva não dava trégua e a água descia como se quisesse arrancar o bairro do lugar. O encarregado da limpeza urbana, que até então só acompanhava pelo rádio, apareceu de carro, buzinando no meio da rua já semi-alagada. Desceu reclamando capa de chuva nova, bota limpa, tentando não pisar na lama mais funda. "Zé, o que é isso aqui? Tá tudo entupido, homem." O gari, com a roupa colada no corpo e as mãos cheias de barro, respondeu sem grosseria, mas com uma firmeza que ninguém estava acostumado a ouvir. "Eu avisei que os bueiros estavam cheios, chefe. Falei semana passada. Agora a água não tem para onde ir." O homem engoliu seco. Não tinha muito o que retrucar. Em vez de discutir, começou a chamar os outros funcionários pelo telefone, pedindo reforço. Só que o reforço demoraria. Quem estava ali na linha de frente era mesmo o gari da rua de terra. Ele olhou em volta e viu que a água já passava da metade da canela em alguns pontos. A casa de Dona Cida, que ficava mais baixa, começava a ser invadida pela lama. Mais abaixo, perto da curva, a água se movimentava com tanta força que parecia um rio nascente. Seu Zé respirou fundo e começou a dar ordens simples, do jeito que sabia. "Seu Nelson, sobe tudo que for de madeira. Júnior, para de filmar e ajuda a tirar esse lixo da boca do bueiro. Você aí, traz pá, traz enxada, o que tiver. Se a gente não abrir caminho para a água, ela vai entrar nas casas." Os rapazes que antes só riam se entreolharam. Júnior abaixou o celular devagar. O vídeo que gravara pouco antes, com piada pronta, agora parecia um peso na mão. Sem dizer nada, jogou o aparelho dentro do bolso e foi em direção ao entulho, metendo a mão na lama ao lado do gari.
Enquanto isso, dentro das casas, as famílias tentavam salvar o que podiam. Geladeira sendo arrastada para cima de tijolos, colchão erguido em improviso, criança no colo, cachorro latindo assustado. Do alto de um morro vizinho, moradores filmavam a cena, desta vez com outro tom. Olha o seu Zé ali, no meio da água. Se não fosse ele, essa mina já tinha ido embora rio abaixo, disse um. A notícia correu rápido pelo grupo da comunidade no celular. Seu Zé puxou a menina da enxurrada. O bairro tá enchendo, venham ajudar. Alguns chegaram com paz, outros com sacos de areia, outros só com o corpo e a boa vontade. No meio daquela correria, um carro branco da Defesa Civil apareceu atrasado, sendo praticamente guiado pela informação que o próprio Gari tinha passado dias antes. Um dos técnicos desceu, olhou a força da água, o barranco encharcado e perguntou: "Quem conhece melhor essa rua aqui?" Vários apontaram ao mesmo tempo: "É o seu Zé." Ele se aproximou encharcado, ainda arfando, e explicou de forma simples por onde a água costumava correr, onde dava para abrir uma vala de emergência, onde não podia mexer porque o barranco podia ceder. O técnico, em vez de desprezar, escutou com atenção. "Vamos fazer como ele está falando, gente. Ele que pisa aqui todo dia", determinou. Começaram a abrir covas laterais para desviar o grosso da enxurrada, usando enxadas velhas, pás emprestadas, até pedaços de madeira serviram de ferramenta. Seu Zé guiava. "Aqui não, aqui é perigoso cair tudo. Mais para cá, que a água desce pro córrego." O encarregado da prefeitura, vendo a cena, começou a entender o tamanho do erro de ter ignorado aquele aviso dias antes. Esse homem devia estar na reunião de planejamento, não só com a vassoura na mão, pensou, sem coragem de dizer em voz alta. Depois de quase 2 horas de esforço, a força da água começou a diminuir. Os bueiros, finalmente desentupidos, começaram a engolir a lama com mais rapidez. A chuva, cansada de provar o que podia fazer, foi ficando mais fina, até virar apenas um chuvisco teimoso. As casas mais baixas tinham marcas de água na parede, algumas perdas, mas ninguém se feriu gravemente. A menina, salva por seu Zé, dormia agarrada à mãe, exausta do susto, e o Gari, lá no meio da rua, ainda enlameada, dava os últimos retoques, puxando lixo de canto em canto, como quem guarda um brinquedo depois da bagunça. O corpo doía, a roupa pesava, mas dentro dele havia uma certeza serena. Tinha feito o que precisava fazer. Só que, dessa vez, não foi em silêncio completo. Gente que antes fingia não ver, agora vinha até ele com olhos diferentes. Um rapaz que vivia rindo estendeu a mão. "Seu Zé, eu nunca tinha entendido o que o senhor fazia de verdade. Desculpa pelas piadas. Se o senhor não tivesse aqui hoje, a gente estava perdido." Ele apenas sorriu de leve, sem pose de herói. "Não precisa pedir desculpa não, meu filho. Só lembra que rua não varre sozinha, nem água escolhe quem vai atingir." Mal sabia ele que aquela enchente seria só o começo da virada. Dias depois, o vídeo de zombaria gravado por Júnior sumiria da internet para dar lugar a outra gravação, bem diferente, que mostraria para a cidade inteira quem era o homem de chapéu de palha que eles chamavam à toa de Gari da Rua de Terra. A história da enchente correu pela cidade mais rápido do que a própria água tinha descido a rua. No dia seguinte, enquanto muitos ainda limpavam a lama de dentro de casa, começaram a aparecer vídeos diferentes nas redes sociais. Não eram mais as gravações de Júnior fazendo graça. Eram imagens tremidas, feitas por vizinhos da janela, mostrando seu Zé se jogando na enxurrada atrás da menina, segurando o bracinho dela e lutando contra a correnteza até chegar à calçada. Em cada grupo de mensagem alguém comentava: "Olha o Gari salvando a criança. Esse homem merece respeito. Se não fosse ele, a tragédia tinha sido maior." A prefeitura, pressionada pela repercussão, marcou uma reunião emergencial no salão comunitário do bairro. O prefeito,
O secretário de obras, gente da Defesa Civil e uma porção de moradores se reuniram ali para discutir como evitar novos alagamentos. Seu Zé foi chamado oficialmente, pela primeira vez, não para varrer, mas para sentar na frente, junto das autoridades. Chegou tímido, ainda com o uniforme laranja já lavado, chapéu na mão, sem saber muito bem o que fazer com aquele lugar de destaque. Quando entrou, foi recebido com aplausos espontâneos. Gente que antes passava sem dar bom dia, agora levantava da cadeira para abraçá-lo. O prefeito pegou o microfone e começou o discurso protocolar, falando de obras, verbas, projetos. Mas logo reconheceu o óbvio. A verdade é que quem evitou uma tragédia maior aqui não fomos nós de gabinete, foi quem pisa nessa rua todos os dias. Voltou-se para seu Zé e pediu que ele se levantasse. O gari, sem jeito, ficou em pé, mexendo no chapéu. Seu José, em nome da cidade, a gente quer te agradecer pelo que o senhor fez. O senhor salvou uma vida, ajudou a orientar nossa equipe e mostrou que conhece esse bairro melhor do que qualquer engenheiro no papel. Alguém lá do fundo gritou: "É o herói da rua de terra!" As pessoas riram, mas dessa vez com carinho, não com deboche. O prefeito continuou: "A partir de hoje, o senhor não vai ser ouvido só depois, quando tudo já aconteceu. Quero anunciar aqui que seu José vai integrar o Conselho de Prevenção de Enchentes da cidade, com voz nas reuniões e gratificação no salário." Um burburinho de surpresa correu pelo salão. Júnior, o rapaz dos vídeos, sentiu o rosto queimar. Levantou a mão, pedindo a palavra. Com o microfone na mão, a voz saiu trêmula. Eu queria pedir desculpa ao senhor, seu Zé. Eu filmei o senhor para fazer piada, chamei de rei da poeira, apaguei o vídeo. Hoje eu sei que o senhor é que segurou a vida de meia cidade." O salão inteiro ficou em silêncio, olhando para o gari. Ele respirou fundo e respondeu, simples como sempre: "Meu filho, quem aprende já está no caminho certo. Só não esquece que por trás de cada uniforme tem alguém que sente, que pensa e que pode salvar sua vida um dia." As palmas vieram fortes, cheias de respeito. E daquela noite em diante, ninguém mais na cidade usou o termo "gari da rua de terra" como xingamento. Virou título de honra, lembrança de que o herói que todos pedem às vezes já está ali, varrendo a calçada na frente da nossa casa. Nos dias que se seguiram, a rua de terra já não parecia a mesma, embora o chão continuasse simples, com buracos aqui e ali. O que tinha mudado não era o barro, era o olhar de quem passava por ali. Toda manhã, quando seu Zé chegava com a vassoura e a pá, não ouvia mais risos de deboche, e sim cumprimentos. "Bom dia, herói!" brincava Dona Cida, entregando um copo de café quente. As crianças apontavam: "Foi ele que salvou a menina da água, mãe." Até quem um dia riu, começou a parar para trocar duas palavras, oferecer ajuda quando via um bueiro entupido. A prefeitura, depois da pressão da comunidade, iniciou obras de drenagem e colocou grades novas nas bocas de lobo, dessa vez seguindo o mapa que o próprio gari ajudou a desenhar. Júnior, que antes só usava o celular para fazer vídeo de chacota, decidiu gravar outra coisa. Um dia pediu licença e filmou seu Zé explicando, com paciência, como a água corria pela rua, onde não se devia jogar lixo, porque varrer não era apenas empurrar sujeira. Postou com outra legenda: "Esse é o Zé, o homem que salvou minha vizinha na enchente. Respeitem quem cuida da nossa cidade." O vídeo rodou de novo pelos grupos, mas agora acompanhado de comentários de admiração. Gente de outros bairros começou a reconhecer o gari quando ia ao centro, e ele, acanhado, só dizia: "Sou só trabalhador, minha gente." O resto foi Deus que segurou. Numa tarde de sol, já com a rua mais tranquila, a mãe da menina salva veio até ele com a filha pela mão. Entregou um desenho colorido em que aparecia um homem de chapéu de palha puxando alguém da água. Embaixo, com letra infantil, estava escrito: "Obrigada, seu Zé."
Ele segurou o papel com cuidado, como se fosse um troféu, e os olhos se encheram d'água. "Isso aqui vale mais que medalha", murmurou. E era verdade. Porque, no fundo, o que todo trabalhador quer não é ser chamado de herói. É só ser tratado com o respeito que merece. E você, já viu alguém rir de um gari, de uma faxineira, de um porteiro, como se o trabalho deles valesse menos? Ou talvez já tenha sido essa pessoa, sem perceber, repetindo piada que machuca. Se essa história tocou seu coração e te lembrou do valor de quem cuida das ruas onde a gente pisa, escreve aqui nos comentários: "Eu respeito quem limpa minha cidade." E me conta de qual cidade do Brasil você está assistindo. Assim, essa mensagem viaja por todo o país e chega em mais gente que precisa ouvir. Não esquece também de se inscrever no canal Histórias que Tocam o Brasil. Aqui toda semana a gente conta histórias reais de trabalhadores humildes, de fé, de viradas e de justiça da vida, para lembrar que ninguém é pequeno demais para fazer uma grande diferença. Deixa o seu like, porque cada curtida ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que ainda acreditam no poder da bondade. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela, com mais uma história emocionante de quem foi humilhado e deu a volta por cima. Clica e vem com a gente, porque quando o respeito entra na porta da frente, até a rua de terra vira caminho de honra.